Fala aí pessoal, tudo beleza? Paulo aqui falando, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal, espero que esteja tudo bem com você, comigo vai bem, graças a Deus. E antes de prosseguir com o vídeo aí, quero dar um recadinho importante, que se você curte aí gameplays, benchmarks, ofertas e promoções da internet, também você tá no canal certo, cara, já clica no botão inscrever-se, deixa o like, segue nossos canais lá no Telegram ou no WhatsApp, os links estão na descrição. Por lá você fica por dentro de todas as promoções aqui do canal, beleza? Comprando pelos links, obviamente você ajuda aqui o canal e você ainda economiza uma boa grana aí, beleza? Segue na Twitch também, para não perder nada, a gente transmite aí as lives simultaneamente, tanto na Twitch quanto aqui no YouTube, mas se puder dar uma força pra gente lá na Twitch, vou ficar muito grato, beleza? Bora pro vídeo, sei que vocês estão querendo saber como que funciona essa dica que eu vou passar pra vocês, né? Ela serve tanto aí pra você que corre no Forza Motorsport ou no Gran Turismo 7 ou em algum outro simulador aí também, tá? Até jogos aí arcade isso vai servir também, tá? Mas aqui eu estou num jogo meio que simulador, né? Que é o Forza Motorsport, ele é mais simulador do que arcade, né? E quero mostrar pra vocês aí. Primeiro quero mandar um grande abraço aí, um salve pro brother que tava na live aí comigo na última vez que eu transmiti Forza, né? Ele deu a dica, porque eu tava correndo ali no automático e tal, toda a curva que eu passava, eu perdi ali alguns milésimos, né? E perdi desempenho na corrida, então toda a curva ali, se você não faz ela muito bem no automático, você perde muito tempo, o carro perde ali desempenho ali, né, digamos assim, o carro fica lento, toda a curva que você faz, né, no automático. Então, dirigindo aí no manual, você ganha mais tempo, o carro fica mais cheio, né, digamos assim, e você consegue fazer a curva e sair dela mais rápido também, né, entrar nela na velocidade certa, sem ficar desgastando muito ali os pneus ou o freio, o que seja que desgaste no carro, né, e você não perde tanto tempo, cara. Então, assim, eu não sou um pro player, né, de Forza Motorsport, nem de Gran Turismo, mas eu gosto, cara, desse tipo de jogo. Eu gosto dos FPS, né, que eu jogo aí, sempre foi o principal aqui no canal, mas eu curto também os jogos aí de simulação, né? Não tão simulado, mas que me dá uma imersão ali de simulação e que eu vá aprendendo ali com o tempo, né? Vamos lá. Mandar um salve pro brother, esqueci de falar o nome dele, né? O No Pro Games, né? Eu até adicionei ele aí no Xbox também, no aplicativo, né? Pra gente estar jogando aí de vez em quando e tal. Até chamar ele quando eu ver ele online também. Um salve aí pra você, mano. Muito obrigado pela dica e vou compartilhar aí com a galera, né? Eu até falei, cara, seria uma boa compartilhar isso, porque eu não dou certo muito ali com o controle no manual. Eu acho muita informação, né, de vez em quando, mas desse modo aqui ficou bem fácil. Eu vou explicar para vocês como que funciona isso na prática, tá? Vamos lá. Tô aqui em configurações, né? Tô aqui no Forza Motorsport. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui nas assistências de direção e vir aqui colocar o câmbio manual, né? Se você deixar em automático não vai rolar. Mas deixa aqui em manual apenas, porque tem manual com embreagem, mas você deixa manual. Por quê? Você vai vir aqui na frente, ó. Vou vir aqui em controle e aqui que tá a dica. Você vai vir aqui, ó, nas duas opções aqui, ó, aumentar marcha e reduzir marcha. Você marca aí a opção, aí vai ter aqui, o meu já tá configurado, né? Eu coloquei o direcional do analógico direito para cima. Eu não sei se vai pegar aí na webcam, mas é o analógico aqui, ó, o analógico direito, tá? É o analógico da câmera por padrão, não o analógico que você vira o carro, tá? Mas aí você coloca ele para cima e vai ser a marcha, o comando para você aumentar a marcha. E para baixo, né, aqui no reduzir marcha, você seleciona e dá um analógico ali para baixo, né, como se fosse virar para a câmera para trás, né. E assim você aumenta a marcha e diminui a marcha. Simples assim, cara. Essa é a dica, né. Já posso fechar o vídeo aqui e já ir para a corrida? Não, calma, vou explicar mais coisas aqui para você não ter outro probleminha, tá? Mas aqui abaixo eu tive que desatribuir alguns botões que eram os analógicos da câmera, né. Olhar para frente, olhar para trás, olhar para esquerda e direita. Eu desatribuí todos, tá? Eu vim aqui e apertei ali o X, né, no caso aqui no controle de Xbox, e removi, porque aqui ficava o analógico para frente, para trás, para esquerda e para direita. Isso pode interferir e te atrapalhar. Então eu recomendo altamente você vir aqui e tirar, tá? Porque o controle meu, quando eu dava a marcha para cima ou para baixo, sem querer eu puxava um pouquinho para esquerda ou para direita e acabava fazendo minha câmera virar para o lado. Imagina isso no meio de uma curva e tal, você perde ali o controle, né, a noção ali do carro ali, mesmo que seja rápido, né, acaba te atrapalhando, né? Enfim, eu prefiro vir aqui para todos os efeitos, eu recomendo você vir aqui
e retirar as atribuições de câmera aqui, tá? Vamos para a corrida? Vamos testar? Vou puxar aqui uma corrida para vocês e já mostro também, tá? Bom, pessoal, já tô aqui prestes a começar a corrida, já escolhi aqui meu carro, já escolhi uma pista, beleza. Agora eu quero explicar para vocês o que eu penso, o que eu olho, o que eu faço durante a corrida, tá? Mas antes de entrar na corrida eu vou entrar ali para vocês, vou narrar o que eu tô fazendo, o que eu tô olhando, o que eu tô pensando. Mas antes eu quero explicar aqui antes, porque durante a corrida é meio complicado de explicar isso aqui que eu quero falar com vocês. Seguinte, aqui no jogo você pode escolher a câmera que você quiser do carro, né? Eu particularmente gosto da câmera dentro do carro, porque ali eu tenho acesso ao velocímetro, tenho acesso aos retrovisores e escuto bem o som do carro. Mas o parâmetro principal que eu quero passar para vocês e indicar é o som do carro. Vai pelo som do carro, que é muito mais fácil você saber o momento que você vai trocar a marcha. Por que eu não recomendo olhar o painel ou o velocímetro, né? Porque você distrai muito, você fica mais preocupado com o velocímetro, você tá na hora, se não tá, para você trocar a marcha, e esquece um pouco da pista. Isso te distrai um pouco. Se for uma pista que você não tem costume, piorou, né? Você vai ficar toda hora olhando o retrovisor e voltando o olho para a pista e vai ficar se perdendo ali, pode passar reto numa pista, né? Não ficar atento à velocidade que você está chegando numa curva, enfim. Eu não recomendo ficar olhando o painel. O painel eu olho particularmente, eu olho para saber ali o nível de combustível, o negócio do pneu e tudo mais. Só. O resto eu vou pelo som do carro. Eu posso olhar ali, quem usa a câmera dentro do carro, pode olhar também no painel, entre o volante ali, né? Você vê a barra do RPM, né? Se você estiver olhando ali, você bate o olho rapidinho, já sabe que marcha que você tá e você tá na hora de trocar a marcha. Mas eu acho que você fica preso novamente a olhar alguma coisa e se distrai da pista. Eu recomendo você olhar 100% para a pista e ir só pelo som do carro. Quem dirige carro na vida real e moto também aí, que é câmbio manual, sabe que marcha é situacional. Não tem que ficar olhando pro painel do carro o tempo todo e olhando para a rua. Isso é fatal, cara. Dependendo ali da situação, é complicado. Então, a galera que já tem costume de dirigir na vida real sabe do que eu tô falando. Marcha é bem situacional e a pessoa já dirige tanto o carro, já tá acostumada com o som do carro, a vibração do carro ali, o que ele tá transmitindo, né? Se ele tá com força para subir um morro ou, né, se ele tá bem para fazer uma descida ali, se ele tá solto e tal. Enfim, quem dirige sabe o que eu tô falando. Então, como a gente não tem como ter essa percepção 100% de um carro aqui, a gente tem só o controle, cara. A gente tem só a vibração do controle ali quando dá uma colisão. Então, enfim... marcha bem situacional. Antes de explicar, eu quero falar isso, né? E aí você vai... Por que eu falo situacional e tô falando isso? Porque na pista ali, como eu tô indicando para vocês ir pelo som do carro e olhar 100% para a pista, né? Olhar para o painel de vez em quando, se precisar de alguma informação, beleza. Mas olha para a pista e foca no som, porque ao você focar na pista, você vai ver uma curva, uma subida, uma descida, você automaticamente vai fazer seu cérebro entender o que você vai precisar. Que marcha que você vai precisar estar, que velocidade que você vai precisar estar. É assim que funciona na vida real, mais ou menos assim, tá, galera? A gente olha o que a gente vai precisar e já decide antes de chegar no momento. A gente não vai frear no meio da curva, a gente vai começar a tomar providência ali antes, né, para fazer bem ali a curva, uma subida, uma descida. É assim que mais ou menos funciona na vida real, quem dirige, quem pilota. Mas vamos lá, vou começar aqui a corrida e vou ir narrando para vocês como que eu vou fazer. Eu vou seguir só o som do carro, tá? Eu vou jogar com a câmera aqui dentro do carro ou fora do carro, eu vou ver se eu troco aqui. Mas eu gosto da câmera dentro do carro que eu tenho já costume, tá, galera? Vou com a câmera aqui mesmo, aqui, ó. O carro já tá de primeira, tá? Então tô só acelerando. Ó, o carro vai andar e vai pedir a segunda marcha. Tem a barrinha do velocímetro ali no canto direito. Ou eu vou pelo som. Ó, eu fui pelo som, cara. Porque no início o carro pede marcha muito rápida. As primeiras marchas são marchas mais de força, não são marchas de velocidade, tá? Ó, vou reduzir pra terceira. Freiei um pouquinho e vou deixar o carro solto e vou acelerando aos poucos, ó. Não vou acelerar muito, senão meu carro vai sair da pista. Então eu gosto da câmera dentro do carro, é isso, que eu tenho uma noção melhor se o carro tá saindo ou não. Ó, eu fui automaticamente que eu mudei, cara. Mas eu fui pelo som, ó. Já fui pelo som. Mas como que som? Que som é esse, Paulo? É o som do motor do carro, cara. O carro tá esgoelando, ele tá quase explodindo. É tipo essa sensação que você vai ouvir. Ó, ou você olha ali na barrinha no meio do meu volante, ó lá. A barrinha tá cheia. Encheu. Marcha. Se for a situação como agora, né? Uma reta. Então, ó, vai ter uma curva, eu vou descer para a terceira marcha, vou dar 3 toques para baixo, ó. 1, 2, 3. Freiei um pouquinho, passei demais, né? Mas eu tô tentando explicar, né, galera? Mas, ó, freiei, já voltei a acelerar. Ali na frente não vou colocar quarto, porque já tem outra curva. Deixa o carro ir, acelera devagar. Ó, vou jogar a quarta. Aqui na frente eu vou ter que jogar a terceira de novo, porque é uma curva, ó. Joguei a terceira. Não precisei usar tanto freio, então o carro não sofre tanto desgaste no pneu. Joguei a terceira de novo. Ó, deixei o carro ir de boa. Aqui é uma curva bem fechadinha, né? Então se você tiver rápido, você vai pra fora dela sem dó, ó. Tô tentando entender a situação aqui pra ver se eu vou precisar, ó. Quarta. Aqui é reta, vai vir a quinta marcha, ó. Quinta. Eu tô indo pelo barulho do carro, cara.
Ó, aqui já vai vir uma curva, vou descer pra terceira de novo. 4, 3, freiei um pouquinho, deixei o carro ir, soltei, né? Não tô acelerando. Vou começar a acelerar para retomar a curva, ó. Vai pedir marcha. Terceira, quarta. Você pode olhar o meio do volante ali, ó. A barrinha, né? Também, se você quiser, em cima da marcha do número 5, tem uma barrinha verde. Verde, né? Meio verde. Aqui eu já sei que eu vou ter que colocar a sexta, então já tô acostumado com essa pista. Tem isso, então vai te ajudar bastante. Já fui automático aqui, cara. Ó. Subir pra sexta de boa. Vou tentar ultrapassar esse cara aqui. Vai ter a curva, vou ter que jogar pra terceira. Já tô ciente, vou ter que frear. 5, 4, 3. Freiei. Deixei o carro, soltei o cara tá aqui do meu lado. Oh. O cara não quer facilitar não. Não vou subir a marcha, porque tem uma curva. Então uma linha, eu coloquei essa linha no chão aí na pista também pra me ajudar, ó. Ela ajuda bastante. O pessoal fala pra tirar essa linha, que ela fica te limitando. Realmente, você fica pensando nela aí se você tá rápido demais, se tá devagar. Mas assim, quem tá começando usa, né, galera? Ó, joguei pra terceira. Vou só soltar o carro aqui, vou começar a acelerar agora. Fui até demais, não era pra ter feito isso, mas soltei o carro de novo, vou começar a acelerar e virar o carro. Vai pedir a quarta marcha. Fui. Vai pedir a quinta. Só pelo som, galera, que eu tô indo, ó. Se tiver na dúvida do som, olha, dá uma olhadinha rápida aqui pro meio do volante ali que você vai ver a barrinha. Simples. Terceira marcha. Descer duas aqui, marchas aqui, né? Soltei o carro, vou começar a acelerar agora, ó. Acelerando. Joguei a quarta, porque o carro pediu, né? A situação pede, então é aquela questão de situacional. A barrinha ficou vermelha, tem reta, vambora, marcha pra cima. O carro tá pedindo marcha, né? Velocidade, vambora. Vai pedir a sexta. Vai piscar ali do lado, ó. Vou deixar o velocímetro piscar. Sexta. E vambora, cara. Vai chegar a curva, vou descer de novo pra terceira. E assim vai, cara. Então depende do carro, depende da situação. Então você tem que jogar e entender, ó. Em 4, 3, demorei a frear um pouco, mas fiz o certo aqui, não bati. Vou acelerar, ó. Vou tentar passar esse cara. Reduzir. Opa! Cara, do nada. É o Drive Atar, é ótimo. Ó, joguei a quarta, mas vou ter que jogar a terceira de novo, porque aqui é uma curva. E nem precisa dar o freio. Só descer a marcha. Então a marcha aqui às vezes serve até como freio pra você, se você não quiser perder tanto desempenho. Ó, vou tentar passar por fora dele aqui, mas é bem difícil aqui de passar, mas... Tô olhando o radarzinho ali também, ó. Ó, vou virando o carro, vai pedir a quarta, né, ó. Vai vir a quarta. Quarta marcha, avancei. Vai pedir a quinta agora. Então eu nem espero mais o motor ficar cortando para eu entender que eu tenho que passar a marcha. Joguei a terceira, soltei o carro, usei um pouquinho do freio, mas devia ter reduzido mais aqui. Falta de atenção minha aqui, mas vamos tentar avançar aqui. O cara não me alcançou, de boa. Quarta marcha. Tem reta ainda, mas tem curva, mas dá para passar. Vambora, ó. Quinta marcha. Então vai pelo som do carro ou olha a barrinha ali, como eu falei, ó. Você vai conseguir, cara. Vai conseguir acostumando aí aos poucos e foca só na pista. Ó, vai vir a sexta. Sexta. Foi. É isso aí, ó. Simples, cara. Você vai fazendo umas corridinhas assim no treino, ó. Vou descer. 5, 4, 3. Freiei. Já acelero aqui, já entro na curva já com a marcha forte pra saída, né? A terceira marcha. Ó, vou segurar um pouquinho, não vou acelerar porque senão o carro vai escapar ali, ó. Beleza, quarta marcha. Vou reduzir de novo, porque aqui tem uma curva. Reduzir para terceira, soltei o carro. Nem precisei usar o freio. Só soltei o acelerador, o carro foi. Ó, outra curva aqui, tive que usar um pouco o freio agora. Mas novamente, eu soltei o carro e agora eu tô acelerando bem devagarzinho, retomando. Soltei o acelerador. Vou voltar a acelerar. Vai vir a quarta marcha, o carro vai pedir, ó. Quarta. E é isso, galera. É isso que eu tô pensando, fazendo e olhando, tá? Ó. É o que eu tô tentando passar pra vocês. E essa foi a corrida aí. Pelo menos terminei em segundo lugar, explicando ainda, né? Se eu pegar aqui sério mesmo, eu acho que eu ganharia a corrida ali de boa. Mas é isso, cara. Bem simples. Quero agradecer muito ao brother aí, o NoPro Games, que me ajudou com essa dica. Bom, pessoal, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Se curtiu o conteúdo, já deixa aquele like, já inscreve-se aqui no canal para não perder as próximas novidades. E também, se você vai testar esse modo aí, deixa aí nos comentários. Eu quero saber se você vai testar, em qual jogo você vai testar isso aí, né? Comenta aí que eu vou ter o maior prazer em trocar uma ideia com vocês aí também, beleza? Nos veremos nas lives no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.